tornando-se uma mulher alegre. Capítulo 4. Antevendo golpes, obstáculos e problemas sem solução. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações. Tiago 1:2. Um livro esclarecedor intitulado You Gotta Keep Dancing? Você precisa continuar dançando? De Tim Hensel, apresenta um tratamento sensato das provações resultantes das experiências de primeira mão do autor. O subtítulo do livro é Em meio às provações da vida, você pode escolher a alegria. Hensel escreveu sobre seu sofrimento pessoal e os de outros em um relato poderoso de como Deus opera em meio ao trauma físico e emocional. O fio condutor de suas afirmações sobre a aflição e o sofrimento é a compreensão vital de que a alegria é uma decisão em meio às dores. Eis o que aconteceu com o autor. Por ser um homem forte e fisicamente bem preparado, Tim Hensel gostava de escalar montanhas. Em uma de suas escaladas, ele caiu de um ponto bem alto, mas conseguiu levantar-se e descer a montanha. Enquanto dirigia de volta para casa, ficou pensando: por que estou tão baixo? Por que o volante está tão longe? Só depois de chegar em casa é que Tim descobriu a razão. Sua coluna estava quebrada. Isso é que é antever golpes, obstáculos e problemas sem solução. Seu corpo, felizmente, entrara em choque, permitindo que continuasse funcionando e dirigisse o carro apesar do acidente, até chegar em casa em segurança. Todavia, lar agora incluía mais de 20 anos aprendendo a viver com uma dor crônica. Significava 20 anos ou mais compreendendo a cada dia e a cada pontada de dor que o desastre não leva à alegria. Caminhando em meio às tribulações. Você já ouviu falar dos 5 passos que todos dão depois de uma perda, grande mudança ou trauma? A lista é essa. O primeiro é negação. Recusar-se a crer no que aconteceu. O segundo é ira. Um sentimento de raiva, baseado em uma frustração que não pode ser eliminada. O terceiro é negociação. Uma tentativa de fazer tratos com Deus. O quarto é depressão. Um sintoma de uma longa ira guardada e muita culpa. Finalmente, o quinto é aceitação. Esse estágio positivo é experimentado quando a pessoa compreende que o ocorrido não vai mudar, que é real e permanecerá para sempre. Você já pensou que ao lidar com suas provações ao modo de Deus, você pode cortar as 4 primeiras reações dessa lista: negação, ira, negociação e depressão, e ir direto para a aceitação? Isso é feito ao considerar tudo como motivo de alegria, quando você passa por várias dificuldades. No momento em que isso acontece, você corre para o lugar de aceitação alegre. O fruto do Espírito é alegria. Gálatas 5:22. E contar suas provações como alegrias leva a produzir o fruto do Espírito em sua vida. Para andar no Espírito, versículo 16, nas suas provações, você deve escolher a alegria. Pense novamente em Tim Hensel e sua trajetória até o ponto de aceitação de uma dor permanente. Em seu livro, ele conta a entrevista que fez com Joni Eareckson Tada, que quebrou o pescoço quando moça e desde então não podia sentir nada, inclusive dor. Hensel afirmava que depois da entrevista com Joni, seu filho pequeno foi até ele, pulou em seu colo e lhe deu um abraço de urso. O abraço doeu terrivelmente, mas Tim pensou: puxa, vou aceitar a dor porque posso ter isso também. Buscando aprender a suportar e lidar com a dor, Hensel escreveu: se quisermos ter alegria na vida, devemos primeiro descobrir o que
é exatamente alegria. Não é um sentimento, é uma escolha. Não é baseada em circunstâncias, mas em atitude. É gratuita, mas não é algo barato. É um subproduto de uma relação crescente com Jesus Cristo. É uma promessa e não um trato que fazemos com Deus. Fica à nossa disposição quando nos colocamos nas mãos dele. É uma coisa que podemos receber por convite e por escolha. Requer compromisso, coragem e perseverança. Essas percepções pertencem à seção intitulada Escolha a Alegria. Nessa parte do livro, ele enfatiza repetidamente que devemos escolher a alegria, considerar nossas provações como motivo de toda alegria. Encontrando provações. Falamos sobre provações e nossas reações a elas. Mas vamos agora prosseguir e considerar as tribulações em si? Tiago nos dá 2 fatos importantes sobre as dificuldades. Primeiro, nas palavras de Tiago, ireis passar por várias provações. Tiago 1:2. Imagine a sua vida cristã como um jogo de tabuleiro, chamado O Caminho da Perfeição, ou quem sabe, avançando para a maturidade. Enquanto você joga, você está alegremente movendo sua pequena ficha pelo tabuleiro. É a sua vez de receber instruções e ver qual será o seu movimento seguinte. O cartão talvez lhe permita avançar 5 passos sem qualquer obstáculo, ou passar pelo próximo exame, ou ultrapassar os demais jogadores e receber uma promoção, ou conhecer o príncipe encantado, ou receber um prêmio, um reembolso ou cheque surpresa pelo correio. Talvez receba instruções de passar sua vez no hospital, perder sua vez sem qualquer motivo, ficar parado e observar outros ultrapassando você, ou não receber restituição de imposto esse ano, mas pagar. Com uma jogada dessas, você caiu em uma provação. Cair. Este conceito também significa encontrar, tropeçar em, encontrar-se cercado ou envolvido em algo. Indica que encontrar provações não é simplesmente uma possibilidade, mas uma inevitabilidade. Em outras palavras, as provações são uma certeza, fazem parte da vida diária na Terra. A parábola do bom samaritano, contada por Jesus, ilustra o significado de passar por uma provação. Lucas 10, 30-37. Nessa história, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores. O verso 30. É isso. Esse homem estava simplesmente cuidando de seus negócios, seguindo pela estrada do ponto A ao ponto B, quando subitamente caiu em uma provação e caiu entre ladrões. As provações não são castigos de Deus e não são consequências do pecado, embora o pecado possa levar à tribulação ou piorar uma situação. Esse homem, tão autoconfiante, caiu em uma situação penosa. Tropeçou nela. Não a procurou nem a merecia. Não planejou isso. Não queria o problema e não orou por ele. Não era louco nem masoquista. Não era um insensato nem Marte. Não esperou por isso nem viu o problema se aproximando. Se soubesse, teria sem dúvida procurado outro caminho ou feito o possível para evitar a dificuldade. Não, a sua provação simplesmente apareceu. Dobrou uma curva e lá estava ela. As provações não são castigos de Deus e não são consequências do pecado, embora o pecado possa acarretar provações. Como para esse homem inocente, as provações que encontramos e nas quais caímos são externas. Não são o resultado do pecado. São uma surpresa, um choque. São inesperadas,
não planejadas e não merecidas. Nunca existe uma boa ocasião para cair em uma dificuldade. As provações são também pontos decisivos. Corrie ten Boom escreveu: o ponto crítico pode ser anunciado pelo toque do telefone ou por uma batida na porta. No caso dela, Corrie sofreu anos de provações como resultado de uma batida de soldados alemães em sua porta. Essa batida foi o ponto crucial para ela, afastando-a de uma vida normal e arrastando-a para um campo de concentração. Corrie ten Boom caiu em uma provação. O pobre viajante na estrada para Samaria caiu em uma provação. O mesmo aconteceu com Tim Hensel. Cada um deparou-se com um ponto crítico. Estou certa de que cada um expressou ou pensou algo semelhante a essas palavras escritas por Hensel quando soube que sua coluna estava quebrada. A vida que sempre conheci não voltará jamais. Esses exemplos são evidentemente extremos. Algumas provações são grandes, destruidoras e perpétuas. Outras, porém, podem apenas alterar o seu dia, sua semana, o próximo mês. Por exemplo, Corrie ten Boom mencionou o toque do telefone. Todas nós já recebemos telefonemas que anunciam provações e mostram que a vida que conhecemos jamais voltará a ser a mesma. Uma amiga contou-me a respeito de 4 telefonemas que recebeu no correr dos anos e os efeitos na sua qualidade de vida. O telefonema número 1 anunciou que sua sogra estava no hospital. Transformou seu dia, ou mais 2. Ela cancelou seus compromissos e foi para o hospital ajudar a sogra. O telefone número 2 anunciou que seu pai precisava de um marca-passo. Essa chamada provocou uma reviravolta em várias semanas de sua vida. Enquanto cancelava todos os compromissos, telefonava para a empresa de aviação, marcava um voo e partia naquela tarde para ajudar os pais. O telefonema número 3 anunciou que seu filho havia sofrido um acidente de carro. O filho estava bem, mas a chamada transtornou as condições financeiras da família durante os 4 anos seguintes, enquanto lutavam para conseguir o dinheiro para o conserto do carro e para o seguro mais elevado do automóvel para um adolescente. O telefone número 4 anunciou que ela estava com câncer. Como você pode imaginar, essa chamada mudou seu dia e todos os seus amanhãs. Na verdade, mudou a vida dela para sempre. Você já se deparou com várias provações, enfrentou um momento crítico ou 2, ou até mais, atendendo ao telefone? Eu também. Você conhece muito bem a variedade de mensageiros que anunciam problemas. Mas agora sabe qual será o seu próximo passo? Considerar motivo de toda alegria cair em dificuldades, experimentando várias provações. A variedade é o tempero da vida, porém, talvez seja também o tempero das provações. A segunda palavra de Tiago sobre descobrir a solução dos problemas é compreender que iremos passar por várias provações. As provações são de todo tipo, tamanho e intensidade. Poderíamos também dizer que iremos passar por muitas provações, muitas vezes e em ocasiões diversas. O significado de nossas dificuldades também varia, o que não enfatiza o número, mas a diversidade. Elas nunca são iguais. As provações nunca são as mesmas de pessoa para pessoa. São como flocos de neve. Cada um é único e diferente. Isso significa que você não pode comparar as situações de sua vida ou de seu marido ou de seus filhos com mais ninguém. Por exemplo,
Quando o meu Jim era um reservista do exército durante a Guerra do Golfo, ele foi encarregado de entrevistar os homens e mulheres que iam para lá. Devia ajudar também a família deles em tudo, desde finanças até emocionalmente. Alguns soldados receberam telefonemas comunicando que partiriam no próximo avião. Essa foi uma grande provação que eles e sua família tiveram de enfrentar. As provações não são as mesmas em relação a cada pessoa. As provações são como flocos de neve. Cada um é único e diferente. Minha provação foi diferente. O exército colocou Jim em alerta e eles disseram que pusesse a sua mochila perto da porta da frente e esperasse. Esperasse e esperasse mais um pouco. Durante 5 meses, esperamos por um telefonema que enviaria Jim ao Golfo Pérsico. Nesse período, ele disse: "Sei como lidar com a sua partida. Logo que nos casamos, você passou por 6 meses de treinamento no exército. Você também viaja tanto em missões que aprendi a virar-me na sua ausência. No entanto, é difícil para mim suportar essa espera pelo som do telefone." Esperar era a aprovação que Deus tinha para mim. E esse foi o teste mais duro. Para outras esposas, a pior situação talvez fosse ver os maridos realmente partirem. Veja outro exemplo. Conheci 2 mulheres que perderam seus maridos. Para uma delas, a morte do seu marido foi instantânea, sem qualquer previsão ou aviso. Ele saiu de carro para uma viagem de negócios. Ela abanou a mão casualmente para ele, ainda de roupão, segurando uma xícara de café. E nunca mais o viu vivo. Para ela, o toque do telefone naquela noite é que a fez passar pela provação, dando-lhe a notícia da morte do cônjuge. O marido de minha outra amiga nasceu com uma moléstia congênita. Ele sabia que sua vida seria curta. Quando se casou com minha amiga, os 2 sabiam que estavam vivendo em tempo tomado por empréstimo. De fato, Deus lhe deu 10 anos a mais do que os médicos haviam previsto. Deus deu-lhes tempo para constituir família e criar os filhos. Quando o marido e pai começou a degenerar, teve tempo no hospital para conversar com a mulher, ministrando-lhe conselhos de liderança e orientação, consolo e amor, palavras às quais se agarrar no futuro. Teve tempo para conversar com cada filho, expressar o seu amor e exortá-los a viver como cristãos sinceros. A situação dessas 2 nobres mulheres nos mostra o significado da referência de Tiago à variedade das tribulações. As 2 perderam o marido, mas houve uma diferença nas circunstâncias que tiveram de enfrentar. Um casal viveu cada dia com a sombra da morte sobre si. O outro não teve um aviso. Houve variação de intensidade durante as suas provações, variedades no tempo envolvido em suas dificuldades e variedades na extensão e resultados destas provações. Dando um passo à frente. Quando você cair e enfrentar suas várias provações, também conhecidas por golpes, obstáculos e problemas sem soluções, deixe que estas verdades ou passos guiem você pelo caminho de Deus. Passo 1. Verifique se o acontecimento não é consequência de algum pecado, falta ou escolha errada de sua parte. Não há lugar para alegria quando o pecado está envolvido. Confesse depressa quaisquer atos de desobediência a Deus, se for este o caso, e depois, prossiga. Passo 2. Recuse-se a comparar sua provação ou seu sofrimento ou sua vida com a de qualquer pessoa. Este é um princípio ensinado nas Escrituras. Você não deve comparar-se ou o seu dilema com outros. Fazer isso não é sensato. 2 Coríntios 10:12.
Você é feitura dele. Efésios 2:10. Não compare como Deus decide trabalhar na sua vida com os métodos e meios que Ele usa para outros. Você foi salva e chamada por Deus conforme o propósito dele. 2 Timóteo 1:9. As suas provações ajudam a levar você ao propósito do Senhor. Você pode descobrir alegria e prazer em todos os tipos de provação. Em 2 Coríntios 12:10, encontramos pelo menos 5 variedades diferentes de sofrimento. Você pode tudo por meio de Cristo. Filipenses 4:13. Isso inclui considerar as suas provações como alegria e passar por elas sem desanimar. Passo 3. Peça a alegria e capacitação de Deus enquanto anda pelo caminho dele em meio às provações. Ore também pelo desejo autêntico de seguir a simples instrução de considerar tudo como alegria. Verá assim crescimento considerável em sua vida espiritual e na sua alegria. Passo 4. Compreenda que Deus sofreu. Jesus foi açoitado, esbofeteado, traído, humilhado e assassinado. Todavia, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Hebreus 12:2. Passo 5. Saiba que benefícios podem resultar de seus problemas. Suportar com sucesso as tribulações testa sua fé e fortalece e amadurece você, tornando-a perfeita, íntegra, em nada deficiente. Tiago 1:4. Passo 6. Não esqueça de orar. Você deve orar a respeito de tudo, a qualquer momento, o tempo todo. Pelo seu dia e pelos eventos desconhecidos que terá de enfrentar, pelos telefonemas e campainhas que certamente irão tocar. Passo 7. Veja os resultados finais. O propósito das provações não é derrotar você, mas tornar você uma vencedora. Não chegam para enfraquecê-la, mas sim torná-la mais forte. Quando você tiver percorrido com sucesso o caminho de Deus em meio a cada dificuldade, ficará mais forte, mais paciente e mais capaz de enfrentar a vida e suas exigências. A alegria será sua enquanto anda com Deus pelo caminho dele, rumo a mais sabedoria, fé e serviço.